Irmãos, graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, juntos para cultuar o Senhor. Eu rogo que você feche os seus olhos, porque nós vamos orar. Meu Pai, muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, pelas pessoas do grupo de louvor que estão aqui, pelo William, pela Cristiane que tem nos ajudado, Senhor, pela vida de cada um de nós. Abençoa cada pessoa que vai ver esses louvores, que vai ver a palavra, Senhor. Alcance o seu coração, meu Pai, que ela consiga prestar um culto de verdade ao Senhor. Muito obrigado por tudo, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga mais uma vez, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei. Sempre reinarás, aleluia. Espírito de Deus. Flui, Espírito de Deus. Flui nesse lugar. Flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministro teu propósito. O meu coração é o teu altar. De Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu. Suas mãos louvam ao Senhor, vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Todos louvam. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Meu coração. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Neste momento, a oportunidade será passada para o pastor Dutra, que nos trará a mensagem nesta noite, que você possa abrir o seu coração para ouvir e aprender mais do Senhor nesta noite.
Pai do Senhor para os irmãos, que Deus nos abençoe hoje na meditação da sua santa palavra. E eu gostaria, irmãos, de estar falando sobre conheça o Deus da Bíblia. E para isso eu estarei lendo em Jeremias capítulo 9, o versículo 23 e 24. E que nos diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que Ele, o bondoso Deus, aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, quando eu digo conheça o Deus da Bíblia, é porque é muito comum hoje as pessoas dizerem que conhecem a Bíblia. E é interessante observar vidas que não são transformadas, não são mudadas. E quando nós falamos de conhecer o Deus da Bíblia, nós estamos dizendo é da pessoa crer e ser salva por Ele. O objetivo das Escrituras Sagradas tem por finalidade salvar o homem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então o propósito de Deus é salvar o homem. E em Atos, no livro de João 5,39, diz que o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas vida eterna, e nela, nas Escrituras, ele será achado. A palavra de Deus, por ordem de Jesus, é para ser levada em todo o mundo, e de pregar o Evangelho em todo o mundo a toda criatura, e aquele que nele crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Observemos, irmãos, que quando a Escritura é levada, no sentido que nós queremos dizer, conhecer o Deus da Bíblia, aquele que crê, ele é salvo, e aquele que não crê será condenado. Mas significa que ambos tomaram conhecimento da Bíblia. Então, conhecer a Bíblia, nós entendemos, no sentido generalizados, que todos até conhecem. Mas eu quero dizer, conhecer o Deus da Bíblia, no sentido de crer nele, ser salvo por ele, de experimentar nele a salvação, a vida eterna. É interessante que a Bíblia relata fatos, irmãos, de que pessoas que foram até Jesus, e conta, por exemplo, o Evangelho de Mateus, o capítulo 19, do verso 16 até o verso 22, de um moço rico que ele aproximou-se de Jesus. E ele foi exatamente lá e perguntou ao Senhor: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E é interessante que Jesus perguntou para ele se ele conhecia, guardasse os mandamentos. E, surpreendentemente, ele conhecia os mandamentos. Ele falou que desde a sua mocidade ele conhecia os mandamentos. Em outras palavras, ele conhecia a Bíblia. Mas se ele conhecia a Bíblia, então ele não conhecia o Deus da Bíblia, no sentido de ser salvo por ele, de ter a vida eterna, porque ele chega e se curva diante do Senhor e pergunta-lhe: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? É interessante, irmãos, eu lembro que numa das nossas escolas bíblicas dominical, muitos tempos atrás, anos idos,
O professor estava dando aula aqui e entrou um moço aqui nessa igreja e ele estava acompanhando atentamente o ensino da palavra de Deus. E eu confesso, eu estava presente nessa aula e imaginei, ele deve ser uma pessoa crente. Depois ele foi apresentado pela superintendência após a aula e não se tratava de uma pessoa evangélica. E saindo, ao terminar o culto, ao sair do salão aqui de culto, esse moço me cumprimentou ali na porta da igreja e ele disse para mim assim: eu conheço a Bíblia. E eu falei: que bom. Ele falou: eu leio a Bíblia diariamente, eu conheço, leio toda a Bíblia. E ele disse: eu sou professor também, mas não um professor religioso, sou professor. Ele disse que era um professor de matemática, dava aula de física. E eu falei para ele sobre a aula, ele disse: eu não concordo, desculpe, eu sou racionalista. Ele falou assim: a Bíblia, o senhor deve saber que a Bíblia é um livro lendário, é um livro mitológico, ele é histórico, mas o próprio Cristo enfatizou muito metáforas, parábolas. O Cristo era ficcionista e, portanto, aquele texto que o professor estava abordando na escola dominical sobre a ressurreição do Lázaro, que estava estudando aqui sobre o livro de João, o Evangelho de João, ele disse: eu não concordo, aquilo não aconteceu nunca. Ele disse: eu sou racionalista. Mas reiterou novamente: eu conheço a Bíblia. Então, irmãos, quando eu falo de conhecer o Deus da Bíblia, é no sentido de crer nele, ser salvo por ele, de ter uma experiência de transformação de vida. É nesse sentido que nós estamos falando. Conheça o Deus da Bíblia. E no nosso texto proposto desta noite, é a única coisa de qual o homem se pode gloriar. Diz o Senhor Jesus, diz o Senhor Deus, melhor dizendo, no texto aqui de Jeremias, é conhecê-lo e saber que Ele é o Senhor e que Ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas, diz o Senhor, me agrado. E nesse sentido nós queremos então estar conduzindo a nossa fala desta noite. É interessante, irmãos, conta-se de um professor que atravessava o rio Amazonas para alfabetizar índios à outra margem do rio. E diariamente vinha um índio numa canoa para buscá-lo e depois levá-lo de volta, após a aula, à cidade que separava o rio Amazonas das aldeias daqueles índios. E diz que um certo dia, ao entrar na canoa, o professor estava com um tom de brincadeira, de ironia, e sabendo que o índio era um analfabeto, ele começou a perguntar ao índio: você sabe português? E o índio disse: não. O professor disse: eu sou professor de português. O professor perguntou: você sabe matemática? O índio disse: não. O professor disse: eu dou aulas de matemática. Você conhece geografia? O índio disse: não. E ele disse: essa é uma das minhas matérias, disse o professor. É interessante que no decorrer dessas perguntas, o índio se limitava a dizer não. O canoeiro, a canoa já estava no meio do rio Amazonas, e o índio percebeu que seus pés estavam molhando, então ele olhou, a canoa estava furada. Assustado, o índio voltou para o professor e disse: o senhor sabe nadar, professor? E ele respondeu: não. O índio disse: eu sei. É interessante que alguém, contando essa história, dizia assim: cuidado, não entre numa canoa furada. O Senhor diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria. A Bíblia registra, meus queridos irmãos, que um gigante chamado Golias zombava de um moço menor de idade chamado Davi, que nem sabia como usar a espada.
O gigante o desprezava, dizendo: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas das feras do campo. Davi, porém, disse ao gigante: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. E assim o frágil Davizinho venceu o forte gigante, como está escrito em 1 Samuel 17, 41 a 51. Uma história que, inclusive, ela é bem conhecida na igreja. Jesus contou de um homem rico que fazia muitos planos para o futuro, baseado na produção de suas lavouras, dizendo ter em depósito para muitos e muitos anos, mas Deus lhe advertiu: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lucas 12, 20. Embora a importância do saber humano, da saúde e da força física, dos bens da vida para se conduzir no tempo passageiro deste mundo, eu quero dizer, meus irmãos, meus amigos, é necessário, pela graça de Cristo, conhecer o Deus da Bíblia para passar pela morte no tempo da vida e entrar na casa de Deus do céu e viver feliz junto dele, isenta da tristeza, da angústia, da dor, da morte, na eternidade, que toma por eternidade a eternidade sem fim. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Para quem conhece o Deus da Bíblia, expresso na pessoa de Jesus Cristo, sabe pela sua palavra, manifestado no seu íntimo, que na casa de Deus há muitas moradas, e que Jesus foi preparar lugar, voltará e o receberá para ele mesmo, para que esteja com ele também na casa do Pai, conforme Jesus prometeu em João 14, de 1 a 3. Meus irmãos, quem conhece o Deus da Bíblia, Jesus diz que tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Paulo era um líder religioso e conhecedor da Bíblia, mas ainda não conhecia o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, da qual ele era mestre em saber, pois Paulo disse que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que era para ele ganho, isto ele considerou perda por causa de Cristo, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor. Filipenses 3, 5 a 8. Um dia, tudo mudou para Paulo. E isso aconteceu quando ele encontrou-se com Jesus na estrada de Damasco. E Paulo conta que subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. Mesmo sendo grande conhecedor das Escrituras de Deus, Paulo não conhecia o Deus das Escrituras e por isso perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Atos capítulo 9, dos versos 3, 4 e 5. Meus queridos irmãos, a partir dali Paulo passou a conhecer o Deus da palavra, cujo nome é Jesus, e dele testemunhava, dizendo: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Ficou novo para Paulo que viver para ele era Cristo e morrer era lucro, e desejava partir e estar com Cristo, o que lhe era incomparavelmente melhor. Filipenses capítulo 1, verso 21 e 23. A palavra dizia, aliás, Paulo dizia, e está escrito na palavra: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficiência do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Meus irmãos, Paulo foi um homem dos mais sábios em letra na sua época, mas ao conhecer o amor de Deus, expresso na pessoa de Jesus, agora inspirado pelo Espírito Santo, Paulo disse e foi escrito: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Paulo estava dizendo, meus irmãos, que de tudo que se possa conhecer e fazer de bem e de bom as pessoas deste mundo, sem conhecer o amor de Deus, que está expresso em Jesus Cristo, o Verbo encarnado, nada adiantaria. E ele disse, nada seria. E para colocar assim um ponto final na nossa fala, eu queria te dizer, irmão, e muito especialmente amigos, que porventura esteja ao alcance da nossa voz, esteja vendo esses momentos, se você deseja conhecer o Deus da Bíblia, é muito simples. Receba Jesus pela fé, e a sua palavra será para ti lâmpada para teus pés e luz para o seu caminho, rumo ao céu, na eternidade com Cristo. E a Santa Palavra diz que a palavra está junto de ti, perto de ti, na tua boca. Esta é a palavra da fé que pregamos. Isto é, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Romanos 10, 8 a 10. Jesus disse, como nós dizemos no início, para examinar as Escrituras, porque nelas você o achará. João 5, 39. Portanto, meus irmãos, quero deixar essa fala desta noite. E para você que ainda não teve uma experiência de crer em Jesus Cristo, obter dele a salvação, a vida eterna, faça isso e seja salvo. Ou seja, receba Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Que Deus nos abençoe e que Ele melhor fale conosco nesta noite. Amém. E assim nós vamos estar orando. Nosso Pai, bendito que estás no céu, te damos graças por esse momento indispensável à nossa comunhão, quando nós estamos em torno da Tua Palavra, quando nós estamos meditando na Tua Palavra. Meu Deus, nos alegramos não pelo o conhecimento, embora pouco intelectualmente falando, mas nos alegramos grandemente pelo fato da Tua Palavra, ela de fato ter sido crida, e nós assim obtivemos, por esta fé em Ti, a salvação das nossas almas, em quem nós nos alegramos tanto, meu Pai. Aceite, pois, o nosso louvor, a nossa adoração, continue abençoando a nossa igreja, a ICPM aqui de Ribeirão Pires, meu Pai, muito obrigado. Abençoe os Teus filhos que estão produzindo, meu Pai, neste momento, este vídeo. Continue abençoando que eles estão dedicados à sua santa causa. Ó Pai querido, abençoe todos que direto ou indiretamente têm contribuído para que a Tua Palavra seja levada, seja pregada às pessoas em todo o derredor do mundo. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, e queira, bondoso Pai, pela Sua misericórdia, nos despedir desses momentos tão agradável,
Em nome de Jesus te pedimos com perdão dos nossos pecados. Amém. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor, e a comunhão do seu divino Espírito Santo, seja conosco, meus irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei, o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que dom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo. Sabes, de ti dependo, e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, Mas agora de contigo andar. Tu és meu bem. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo. Sabes, de ti dependo, e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho,
sendo pois teu filho, venho te dar louvor. Que bela tua vida em minha vida. Que glória é tua vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida.